Meus irmãos, estamos no dia 9 de novembro, segunda-feira, festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão. O Evangelho de João, capítulo 2, versículos 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam assentados. Fez então chicotes de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo, do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, nós estamos iniciando uma nova semana e já celebrando esta festa, que talvez até de uma forma curiosa, interessante para podermos entender. Festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão, que é catedral da Diocese de Roma. Explicando um pouco do ponto de vista histórico, a Basílica de Latrão, que até hoje nós podemos visitá-la e, portanto, vê-la, foi a primeira igreja cristã construída depois que Constantino favoreceu o cristianismo de poder então ser vivido. Quando o Constantino, vocês sabem, imperador, vocês sabem que antes, os primeiros séculos do cristianismo foi de perseguição. O Império Romano perseguiu os cristãos, tanto que Jesus foi sentenciado a partir dessa dinâmica entre governo romano, governo judeu, e então o cristianismo depois passou a ser perseguido. Muitos mártires morreram por causa das sanções que o Império Romano então dava a todos aqueles que professavam a fé cristã. E apareceu então um imperador, Constantino, que no 3º século ele favoreceu o cristianismo, inclusive transformou o cristianismo em religião de Estado. E daí então, claro, com o favorecimento do cristianismo, as igrejas que antes eram feitas em residências ou de uma forma escondida nas catacumbas, nas cavernas, agora os cristãos tinham um lugar para poder fazer o seu culto, ou seja, celebrar a Eucaristia. E então a Basílica de Latrão está onde foi construída a primeira igreja cristã na época do Império Romano. E hoje é a Catedral de Roma. Então, por que nós celebramos hoje com uma festa de dedicação da Basílica de Latrão? O que é uma dedicação? É a bênção, é a consagração daquele lugar como sagrado para o culto sagrado. Então, nesse dia, nós celebramos a memória da sagração, da dedicação da igreja então, de São João de Latrão. E hoje a gente aproveita para poder pensar, meu irmão e minha irmã, em todas as nossas paróquias, em todas as nossas comunidades. Vocês sabem que hoje nós temos o privilégio, não somos mais escondidos, ou seja, hoje inclusive, claro, nosso país, na maioria cristãos, não temos perseguições de uma forma clara em relação ao cristianismo. Temos sim perseguições ideológicas e outros fatores também de perseguição, mas claro, oficialmente não teríamos nenhuma perseguição, então nós somos livres para poder praticar nosso culto, de poder participar da missa, de poder realizar a missa, os sacramentos, etc. Então, hoje eu sou convidado a poder pensar lá na minha paróquia, lá na minha comunidade, e poder, sobretudo, agradecer pela oportunidade de um espaço que eu tenha para poder viver, celebrar o culto cristão. É claro que também a reflexão que fica hoje para nós nesta festa é que, além do espaço físico,
nós todos também somos igreja, né? Então, devo olhar para mim hoje, olhar para o meu irmão, para a minha irmã, e o mesmo respeito que eu tenho com um lugar geográfico, eu possa também ter o mesmo respeito a um irmão, a uma irmã que também é igreja, porque lá Jesus Cristo está presente no coração dele. Portanto, meu irmão, minha irmã, que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.